primavera, a estação em que tudo cresce. À medida que a temperatura aumenta, a maioria das plantas que habita na terra chinesa revive gradualmente. Entre elas, uma erva que pode ser tão alta quanto uma árvore. É conhecida por sua incrível velocidade de crescimento. Ela começou a acompanhar o homem há 10.000 anos. Sobre ela, há muitas histórias desconhecidas. O protagonista daqui é uma espécie de bambu, o bambu moçô. Em uma floresta, cada árvore é uma vida independente. Mas o bambu é diferente. Uma grande floresta de bambu pode ter apenas uma vida completa. Cada bambu faz parte desta mesma vida. O segredo da floresta de bambu está escondido no invisível mundo subterrâneo. As raízes conectam os bambus separados e constituem os elementos principais da floresta. Cada bambu acima do solo é um ramo desses rizomas. Aqui estão armazenados a energia transformada pela fotossíntese e nutrientes na terra. Em cada outono, a floresta usa o estoque de raízes para criar brotos de bambu. Após um inverno completo de dormência, à medida que a temperatura sobe, os brotos de bambu começam a crescer. Neste momento, tudo o que eles precisam é uma boa chuva para se libertarem da terra com sua poderosa energia. Mesmo antes de saírem do solo, os brotos de bambu já têm suas juntas características. Agora, cada seção de seu corpo começa a crescer verticalmente. Como a energia no rizoma é limitada, apenas poucos brotos com expectativa de maior crescimento obterão força suficiente. Mas esta é apenas a primeira dificuldade que eles vão enfrentar. As condições climáticas controlam o destino dos brotos de bambu. A casca que envolve um broto desempenha o papel de proteção contra o frio e a chuva. Mas o crescimento do bambu ainda será afetado pelo resfriamento. No caso de muita precipitação, eles podem morrer afogados. Quanto mais jovens são os brotos de bambu, maior a probabilidade de morte com este clima. A família do bambu moçô já passou milhões de vezes por condições climáticas muito piores do que esta.
Ao custo de incontáveis vidas, conheceram os limites de sua sobrevivência. Hoje em dia, o bambu moçô vive principalmente nas áreas montanhosas a sul do rio Yangtze. Mesmo que haja frio nessas localidades, as temperaturas baixas não duram muito tempo. E as encostas das montanhas também ajudam a impedir o acúmulo de água da chuva. As condições únicas de nascimento permitem que alguns brotos de bambu sobrevivam, mas o desafio continua. Depois que os rebentos se transformarem em bambus, sua altura não vai mudar. Mas a energia acumulada na floresta já se esgotou. Em seu período de desenvolvimento mais rápido, podem crescer até 2 metros por dia. Após cerca de 50 dias, alguns brotos de bambu podem crescer até quase 20 metros. Em apenas algumas dezenas de dias, o destino dos brotos de bambu é definido. Cada ano, menos da metade dos brotos que emerge do solo se transforma em bambu. As raízes fornecem cada vez menos energia, e os brotos que não conseguem crescer mais alto ou morrem ou se tornam alimento para os humanos. Os brotos de bambu que obtêm uma aparência completamente nova podem esticar seu corpo. Eles se tornam elementos reais desta floresta de bambu. Mas por que o bambu, que é apenas uma erva, é tão diferente e tem uma altura tão admirável? Nas margens do rio Lancang estão espalhadas vastas florestas naturais de bambu. Aqui é o paraíso das plantas. E também uma arena de luta brutal. A fim de competir pela luz solar, cada planta deve ter certa habilidade. Contando com um tronco tão duro como uma árvore, o bambu é capaz de estar em pé juntamente com elas. Com seu incrível ritmo de crescimento, o bambu pode rapidamente ter vantagem na altura e receber muita luz solar. Pode-se dizer que, devido à vantagem da altura, a grande maioria do bambu é capaz de ter sucesso e ocupar um lugar neste ambiente de sobrevivência como a floresta. Para os brotos de bambu, apenas a vantagem em altura não é suficiente para sobreviver. Sob o microscópio, uma seção transversal do bambu ampliada entre 5 e 20 vezes mostra que os tecidos em forma de flor de ameixeira, chamados de feixes vasculares, são ricos em fibras e dão uma flexibilidade resistente ao bambu. Os tecidos em torno dos feixes vasculares tornam o bambu duro e forte. Internamente,
A distribuição dos feixes vasculares é gradualmente mais densa de dentro para fora, garantindo que a parte exterior, mais vulnerável a forças externas, seja mais flexível. Enquanto os brotos se desenvolvem em bambus, os feixes vasculares e os tecidos ao redor são constantemente aperfeiçoados, como armação e concreto, que juntos formam o tronco alto, mas resistente. Sua aparência também começa a sofrer novas mudanças. Os ramos se espalham prestes a se tornarem bambus verdadeiros, finalmente capazes de se sustentarem através da fotossíntese. Neste momento, o inesperado acontece. O que as pessoas procuram são as fibras de bambu. Estes bambu que estão prestes a ter ramos e folhas são flexíveis e ricos em fibras, uma escolha ideal. Conforme os tempos mudam, as ferramentas da memória humana também se transformam. Em comparação com materiais como ossos, metais e pedras, o bambu é leve e amplamente distribuído. Antes do nascimento do papel, as tabuletas de bambu eram o principal material de escrita dos chineses. Dos 5.000 anos de civilização chinesa, 2 a 3.000 estão registrados nestas tabuletas. Também graças a elas, o sistema de escrita foi estabilizado e os caracteres chineses puderam ser espalhados mais amplamente. Quando a tecnologia de purificação das fibras foi dominada pelo homem, o bambu tornou-se a matéria-prima mais amplamente acessível para a fabricação de papel. Até hoje, a tecnologia de fabricação de papel à base de bambu continua sendo utilizada. Depois de encontrar o bambu ideal, quase todo o trabalho se centra em como obter as fibras mais puras. O próximo passo é crucial para saber se o bambu pode se transformar em papel qualificado. A moldagem do papel na água define diretamente o resultado final. As fibras do bambu devem ser suficientemente uniformes e finas para cumprir o processo de elaboração. Entre a subida e a descida, a juventude do bambu ganha estado permanente. Desde os tempos antigos, com esta forma, inúmeros bambus carregam o pensamento invisível e sentimentos da humanidade. Aqueles bambus que continuam crescendo na floresta já têm folhas. Elas são as partes mais leves e suaves de todo o corpo. Funcionam como painéis solares que sintetizam os nutrientes necessários para a vida do bambu. Estas folhas nunca murcham durante todo o inverno, permitindo que os bambus passem calmamente a estação. Mas neste período, há algo que também pode matar a planta.
Para o bambu, a verdadeira ameaça não é o frio, mas sim a neve. Cada floco que as milhares de folhas carregam tem um peso insuportável. Esta luta silenciosa acontece quase todos os invernos. É um combate de vida ou morte com resultado imprevisível. Mesmo que os bambus sobrevivam ao inverno, suas folhas envelhecem gradualmente sob a ação do vento e da neve. Para sobreviver, na primavera do ano seguinte, estes bambus trocam coletivamente as folhas. Para eles, este ritual é vital. Mas suas novas folhas já atraem a atenção de outras espécies de seres vivos. Entre os inimigos naturais do bambu existem 20 espécies de gafanhotos. Um dos mais comuns é o gafanhoto de bambu. As folhas recém-nascidas são a primeira refeição deliciosa após a incubação destes insetos. Diante destes saqueadores inescrupulosos, o bambu não tem onde se esconder. Depois de comerem folhas suficientes, os gafanhotos de bambu completam sua transformação. A partir deste momento, estão aptos a terem filhos. Os gafanhotos machos morrem depois da copulação. Já as fêmeas têm que cumprir sua missão final: botar os ovos. Os gafanhotos esgotam suas forças para que os filhotes nasçam no próximo ano. Por causa desta folha, a reprodução dos gafanhotos de bambu está ligada firmemente à planta. E entre as muitas espécies que vivem de bambu, uma das mais conhecidas é enorme. Pouca gente sabe que foi precisamente por causa do bambu que o destino desta espécie mudou radicalmente. Um panda gigante selvagem adulto leva 16 horas por dia para comer cerca de 40 quilos de bambu. Isto é equivalente ao que um homem adulto come durante 20 dias. O panda gigante come tanto porque já foi um animal carnívoro. Seus intestinos e estômagos são incapazes de absorver eficazmente os nutrientes contidos no bambu. E por isso, eles têm de comer uma quantidade suficiente de alimentos. Eles desenvolveram um sexto pseudopolegar para ajudá-los a agarrar mais facilmente o bambu.
Por comer este duro alimento há muito tempo, o panda tem músculos de mastigação desenvolvidos e crânio espesso, e seu rosto se tornou cada vez mais redondo. Agora, para eles, comer bambu é tão fácil quanto morder pepinos. Por que o panda gigante experimentou tantas mudanças e só come bambu? É razoável supor que o bambu que sobrevive obstinadamente a períodos de mudanças drásticas no ambiente natural não seja delicioso, mas basta para alimentar os pandas gigantes. As densas florestas de bambu também lhes fornecem uma barreira contra predadores naturais. Talvez tenha sido exatamente o bambu que criou o panda gigante de hoje. Quando os brotos se transformam em bambus, exceto pela troca regular das folhas, sua aparência quase não sofre mudança. Mas a vida nunca para de testá-los. Diz o ditado: quanto mais alto, maior a queda. A alta estatura do bambu está sempre sob ataque neste tempo, mas ele já está preparado. À medida que envelhece, o bambu continua otimizando a força dos feixes vasculares para aumentar a flexibilidade. A estrutura mecânica oca, as juntas e as vigas transversais que servem de suporte em seu interior dão excelente resistência à flexão e força. Neste clima, cada parte do corpo do bambu desempenha uma função. Mesmo que venha a morrer, o bambu não se submete facilmente ao vento nem à chuva. A resistência do bambu de hoje é o resultado de dezenas de milhões de anos de prova constante. Devido à estrutura oca e flexibilidade especial, o bambu é considerado um bom material para a fabricação de instrumentos musicais. Entre os muitos feitos com a planta está o shakuhachi, um instrumento nomeado pelo comprimento de seu tubo. O shakuhachi já foi a base da música elegante da corte. Durante a dinastia Tang, foi introduzido no Japão como um instrumento de meditação. Hoje, ele se tornou um instrumento musical nacional e representativo do Japão, contando com muitas escolas. Mas seu som desapareceu na China. Tsukamoto Matsui é herdeiro do shakuhachi do Meian ou Wakeru. Há 20 anos, o seu maior desejo é trazer o som do shakuhachi de volta à China. Tsukamoto sempre manteve a tradição de sopro de meditação, proveniente da China. Para ele, o shakuhachi não é apenas um instrumento musical,
mas também uma cultivação religiosa. O shakuhachi é feito com base na preservação ao máximo da cor original de cada bambu. Cada pessoa tem caráter diferente e cada shakuhachi tem som e aparência únicos. Ao tocá-lo, a pessoa deve ajustar sua respiração para as diferentes características de cada shakuhachi e explorar seu coração em cada respiração. De um pedaço de bambu a um shakuhachi, as pessoas modelaram um instrumento musical. E este purifica o coração das pessoas com seu som. Esta é precisamente a beleza do shakuhachi. Ao tocar em shakuhachi, as pessoas vão aos poucos se acalmando por dentro e revelam sua verdadeira qualidade natural. Elas apresentam um aspecto completamente diferente daquele que tinham quando chegaram. Talvez tenham sido tocadas pela resistência do bambu face aos elementos naturais. Aos olhos das pessoas, o bambu não é mais apenas uma vida na floresta ou na montanha. Desde as dinastias Qin e Han, o bambu se tornou gradualmente um objeto estético. Nas dinastias Tang e Song, não só aparecia frequentemente nos cantos, poesias e pinturas, mas também era vastamente plantado ao redor das casas, tornando-se a encarnação da boa qualidade espiritual das pessoas. O bambu é verde o ano todo, um símbolo de incorruptibilidade. As hastes são retas e resilientes, representando a integridade. O fato de ser oco é comparado à modéstia. As juntas do bambu simbolizam a firmeza e fidelidade. O bambu e o homem passaram do encontro casual ao conhecimento mútuo, de companhia recíproca à interdependência. As condições de sobrevivência do bambu foram melhoradas pelo tratamento cuidadoso das pessoas. E a alma das pessoas também se iluminou pela presença do bambu. Um verso antigo diz: pode faltar carne na refeição, mas não pode faltar bambu ao redor da casa. Paisagens de bambu são vistas por todos os lados nos jardins dos literatos e oficiais das épocas antigas. Até hoje, o bambu mantém um lugar insubstituível no coração das pessoas. Passo a passo, o bambu veio da antiguidade, das montanhas e da natureza, entrando na vida do homem por artigos de uso diário, se tornando um cavalheiro humilde no coração das pessoas. A resistência e a força garantem ao bambu esbelto e alto a capacidade de resistir ao vento e à chuva. Mas as raízes também são responsáveis por sua melhor sobrevivência.
Conectados por rizomas subterrâneos, os bambus transmitem constantemente nutrientes uns aos outros e compartilham a pressão ambiental. E quanto mais bambu, maior a capacidade de resistência aos riscos. Em termos de expansão reprodutiva, muitos rizomas desenvolveram um caráter forte. O bambu moçô acima da superfície parece estar livre da concorrência no mundo, mas embaixo do solo, suas raízes podem expandir-se para todos os lados, conquistando grandes áreas de terreno. Elas fazem o bambu crescer em pé, facilitando a expansão e a reprodução. Hoje em dia, enquanto a área florestal do mundo continua a diminuir, a área de bambu se expande, tornando-se a segunda maior. A ambição de expansão requer suficiente energia. O bambu absorve cuidadosamente o dióxido de carbono para realizar a fotossíntese e, sem querer, ajudou a humanidade. Com o desenvolvimento da tecnologia, o homem descarrega carbono na atmosfera de várias maneiras. Mas a única forma de absorver e fixar o elemento químico é através da fotossíntese das plantas. A forte demanda do bambu pela fotossíntese passa a ser uma forma eficaz de capturar esse carbono. Além disso, devido a seu grande volume e resiliência única, aos olhos do povo, o bambu se tornou um recurso verde e renovável. São de 14 anos, entre 14 e 15 anos de idade, porque o bambu aqui é geralmente mais grosso. Mas este tem cerca de 3 anos, 2 ou 3 anos. Este deve ter 3 anos. Deve ter 3 anos. Pode medir. Veja essa junta. Shidayu era um famoso designer de joias, que agora se concentra no bambu. Este tem menos de 25 anos. Essa junta é mais comprida. O bambu tem valor em todo o corpo, da base ao topo. É flexível, resistente e cresce rapidamente. Absorve dióxido de carbono e emite oxigênio. É o melhor material para o futuro. Shidayu vê o bambu como um material verde e decidiu dedicar sua carreira de designer a ele. Através de suas tentativas, Shi espera chamar a atenção de mais pessoas ao valor do bambu. Me refiro a métodos práticos para trazer esse material de volta às nossas vidas e substituir parcialmente o plástico. Quando mais e mais pessoas perceberem que o bambu é verde e amigável ao ambiente, mais e mais produtos de bambu circularão na vida delas. Quando mais e mais pessoas começarem a tratar bem o bambu, ele terá mais espaço de subsistência. Bambu. Quanto mais as pessoas o conhecerem e o descobrirem, mais saberão como usá-lo. Hoje, as pegadas do bambu estão se espalhando em cada vez mais países e regiões. Na floresta de bambu de Arashiyama, no Japão, o bambu moçô chinês se tornou protagonista. Hoje, já é uma das espécies de bambu com a maior área de plantação no Japão. Nos Reais Jardins Botânicos de Kew, na Inglaterra, cerca de 100 de espécies de bambu se estabeleceram. Na Itália, o bambu é usado para construir labirintos. Nestes países, o bambu ainda é um desbravador. Mas à medida que as pessoas o conhecerem melhor, poderá ter um palco mais amplo.
Para o bambu, a sobrevivência e a reprodução são o significado final da vida. De geração em geração, ele tem respondido aos desafios da natureza com um instinto tenaz de sobrevivência. Eventualmente, se transformou de uma erva no que é hoje. Junto com o moçô, existem mais de 1.500 espécies diferentes de bambus na Terra. As diferentes condições climáticas lhes conferem características morfológicas distintas. No topo de Shannon, a 3.000 metros de altitude, a terra é coberta por gelo e neve durante 5 meses ao ano. Esta é quase a altitude máxima para a sobrevivência do bambu. Apesar de sua forma pequena, estas são as poucas vidas que podem passar o inverno aqui. Alguns bambus também adquiriram a habilidade de trepar nas florestas tropicais com vegetação exuberante. Eles são capazes de se aproximar da luz solar valendo-se da altura de outras plantas. O bambu-dragão gigante se tornou o maior já visto no mundo, atingindo a altura de um prédio de 10 andares. Um único segmento dele pode ser do tamanho de um balde. Cada tipo de bambu tem sua aparência única e sua própria maneira de sobrevivência. Por trás de todas essas diferenças, eles compartilham a mesma vontade primitiva: sobreviver e reproduzir. Os esforços do bambu para sobreviver também são fascinantes para outras espécies. Estes encantos fazem com que o bambu se entrelace com o destino de inúmeros outros seres. Quando se encontrou com o homem, o destino de ambas as espécies mudou profundamente. Diferentes tipos de bambu se transformaram em diferentes figuras. Ele partilha o trabalho pesado. Facilita a vida e a mobilidade. Satisfaz os desejos gastronômicos. Se encarrega das tarefas cotidianas. Carrega a esperança das pessoas. E sem chamar atenção, ele está moldando a civilização humana. Entre as milhares de plantas da natureza, o bambu será lembrado para sempre por sua vitalidade tenaz e sua contribuição para a humanidade. No grande dicionário de léxicos e caracteres do chinês, há mais de 200 caracteres com bambu como estrutura radical. Cada caractere é um lembrete sobre a nutrição que o bambu fornece à humanidade em diversas formas. Porém, como todos os seres vivos na Terra, a vida do bambu também tem seu dia de despedida. Só que ele se despede de uma maneira diferente. Muitas pessoas já viram um bambu, mas poucas o viram florescer. Aos olhos dos humanos, a flor é muitas vezes sinônimo de beleza e fragrância. O mesmo acontece com as flores de bambu, mas ela só floresce uma vez em sua vida e espera durante décadas.
Suas flores são misteriosas e complexas. Até hoje, ninguém pode prever o momento exato de sua floração. Em junho de 2018, numa floresta de bambu em Guilin, se viram finalmente bambus florescendo. Antes da floração, todos os bambus ligados ao mesmo rizoma começaram a se preparar. Eles perderam lentamente a cor verde de todo o corpo, transformando quase todos os rebentos de folhas em rebentos de flores. Quando uma floresta de bambu se torna amarela, todos os ramos se carregam de flores. As pequenas flores amarelas permitem ao bambu receber seu momento mais brilhante. Ao mesmo tempo, chega a hora de dizer adeus à própria vida. É com a floração que o bambu anuncia que o fim se aproxima. Para outras espécies, o fim da vida do bambu seria um desastre. Para suas próprias necessidades e também de outras espécies, os cientistas têm tentado entender o padrão de floração do bambu. Na verdade, inúmeras plantas morrem depois da floração, o que é particular. Ele esperar tantos anos antes de florescer, este é provavelmente o fenômeno mais particular. Todos os anos, cientistas coletam e estudam as flores e sementes do bambu, esperando explorar seus padrões de floração através de meios científicos e modernos. Devido à raridade e incerteza da floração do bambu, a pesquisa pode levar várias décadas para obter algum resultado. Esta é com certeza uma experiência difícil. Na China, todas as pesquisas relacionadas com a floração do bambu estão ainda em suas fases iniciais. Talvez, em minha carreira profissional, eu não seja capaz de ver finalmente a floração dele, mas eu posso desenvolver este sistema para os meus alunos. Apesar de não ser possível prever quando o bambu florescerá, tal como a maioria das plantas, ele o faz para a procriação. É a única oportunidade que eles têm na vida. Quando o bambu transforma seus rebentos de folhas em rebentos de flores, ele perde sua capacidade de fotossíntese. Com seu próprio sacrifício, ele pretende deixar mais esperança de vida para toda a sua população. Neste momento, o estigma de cada flor minúscula está esperando a chegada do pólen. Em cerca de 9 horas, se o pólen não se encontrar com o estigma, ele perderá para sempre sua oportunidade de criar a vida. Cada rajada de vento, cada inseto que passa é um vislumbre de vida. Antes da chegada do outono, os bambus florescentes cumpriram sua missão de gestação. As sementes devem aproveitar a única oportunidade que têm para se moverem. Porque a partir do momento em que deixam o corpo de suas mães, suas vidas entram em contagem regressiva.
Elas devem encontrar um solo adequado o mais rápido possível. Caso contrário, perderão para sempre sua oportunidade de brotar. Quando sua missão estiver cumprida, é hora de suas mães partirem para sempre. Elas, com a ajuda de um fungo simbiótico, vão voltar para a Terra. O fungo bambu é responsável por transformar os restos mortais em nutrientes da Terra. Na mesma terra, um novo bambu vai nascer. Uma semente de bambu moçô começa a se transformar em rebento dentro de cerca de meio mês. Dentro de mais um pouco, a muda de bambu terá a capacidade de dar brotos. Depois de dar brotos, uma única muda pode se transformar em uma grande floresta de bambu como a de sua mãe, em cerca de uma década. Antes do nascimento do homem, o bambu já estava erguido entre o céu e a terra. O esforço que ele fez para sobreviver tornou sua vida possível e também deu forma a uma miríade de espécies. Ele é o bambu, da família das gramíneas, do gênero Bambaceae.